Atenção vascaíno, tem uma notícia muito quente para você. Esse mercado aqui funciona 24 horas por dia, sem atendente, sem nenhum funcionário. Você entra, pega o que quer, paga e vai embora. É uma loja 100% autônoma onde o dono lucra sem precisar estar aqui. Essa é a Micromarket. São mais de 400 lojas no Brasil. Inauguramos dezenas de unidades todo mês. E tem algo passando despercebido por muita gente. Todo condomínio quer ter um, toda empresa quer ter um. O que resolve um problema real dos moradores e colaboradores e ainda valoriza o imóvel e o local de trabalho. Se você é síndico ou cuida do RH de uma empresa, a Micromarket instala no seu espaço, sem custo para você, sem obra pesada e sem dor de cabeça. Agora, se você quer ser o dono de uma dessas lojas, escuta bem direito. A partir de 40 mil você já pode montar a sua loja. Operação sem funcionário. Você pode lucrar até 15 mil por mês ou mais. Ser dono do seu próprio tempo e ser o camisa 10 que a sua família merece. O link está aqui embaixo. Fale com o time da Micromarket. Esse negócio é a nova realidade do mercado. A única pergunta é: você vai estar dentro ou vai ficar de fora assistindo? Esse recado é para você que trabalha como CLT, carteira assinada há mais de 7 meses e está precisando levantar uma grana. Olha só a dica que eu trago. Na Doutor Cred, além da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora você também consegue liberar o crédito do trabalhador, que é um crédito especial para quem trabalha no regime CLT. Se você quer saber melhor como funciona e fazer uma simulação sem nenhum compromisso, entre em contato com eles pelo número, anote aí, 021 97185 4885, 21 97185 4885, ou então clica no link na descrição do vídeo que vai te levar direto para o WhatsApp deles. Doutor Cred, dinheiro rápido e sem burocracia. Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse é o Acorda Vascaíno dessa quinta-feira, depois que o Vasco apresentou oficialmente o novo técnico. Ele já trabalhou lá no CT Moacir Barbosa. Renato Gaúcho já começa os seus trabalhos visando o Vasco agora se recuperar, principalmente no Campeonato Brasileiro, já que na próxima quinta-feira o Vasco vai jogar contra o Palmeiras, o quinto jogo dele no Campeonato Brasileiro, e será a estreia de Renato Gaúcho à frente desse time pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, quinta-feira, 7h30 da noite. Mas nesse Acorda Vascaíno, meu papo vai ser outro. Mas primeiro, pedindo para você que está aqui, curtindo aqui esse vídeo, fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito, me dá essa moral. Estamos quase chegando a 290 mil inscritos, então a sua participação sempre é muito importante. Você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo para quem já é inscrito, é muito importante deixar o like, compartilhe, copie o link, joga lá nos grupos, chama a rapaziada, pede a galera também para se inscrever aqui no canal Atenção Vascaínos, para estar sempre ligado no nosso conteúdo. E esse Acorda Vascaíno hoje comigo para bater um papo e trocar uma ideia aqui nessa quinta-feira pela manhã. Olha, ontem na coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho, ele foi perguntado sobre a questão de utilização de jogadores, principalmente desse elenco atual, como é que ele analisa o elenco, já visando também a questão de reforço. Será que o Vasco vai contratar, já que a janela internacional está fechada, mas a janela nacional está aberta até o dia 27 desse mês? Será que o Vasco vai conseguir contratar jogadores que atuam no futebol brasileiro para chegar e ajudarem esse elenco? Acho difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. E muita gente me pergunta o seguinte: Emerson, será que o Vasco não poderia buscar na base para essas funções que estão faltando? Volância, zagueiro, laterais, até mesmo os atacantes? E olha, eu vou fazer aqui uma espécie de dossiê do time sub-20 do Vasco, até porque no sub-17 tem bons valores também, mas eu vou colocar aqui o sub-20 como uma espécie de último degrau até chegar ao time profissional do Vasco. Eu vou fazer aqui uma análise sobre os jogadores que podem ou não, pelo menos na minha visão, ajudar o técnico Renato Gaúcho nessa temporada de 2026. A gente lembra que Renato Gaúcho, por exemplo, principalmente no Grêmio, lançou vários jogadores: Cebolinha, o Arthur volante, o próprio Luan, que depois foi campeão e o rei da América naquele ano em que o Grêmio foi campeão da Libertadores. Teve outros jogadores como o PP, que hoje joga no Clube do Porto. Enfim, são vários jogadores que o Renato lançou no Grêmio e que fizeram muito sucesso. E a gente espera
que no Vasco ele possa também trazer pelo menos 2 a 3 jogadores ali que possam ajudar bastante o time profissional do Vasco. Olha, o goleiro Felipe Gabriel, por exemplo, vamos começar na meta. O Felipe Gabriel já é um goleiro que já vem treinando com os profissionais, joga na sub-20, mas treina com os profissionais. Acho que é um bom nome para os próximos anos do Vasco aí, mas até porque o ano de 2026 será muito difícil o Felipe Gabriel ter alguma oportunidade, já que o Vasco tem o Léo Jardim, que praticamente joga todos os jogos, e o Daniel Fusato pode ter uma crítica aqui, uma crítica acolá, mas está ali na reserva, então dificilmente o Felipe Gabriel teria oportunidade nesse ano de 2026 para jogar no time profissional. Então, ainda tem que ter um pouco de tranquilidade, ainda pode jogar pelo sub-20, fica bem tranquilo ali, como se fosse o terceiro goleiro do Vasco para essa temporada. Na lateral direita, já que o Vasco tem o PH e o Puma Rodrigues, tem 2 jogadores que me chamam muita atenção. O Breno Vereza, que inclusive está se recuperando de lesão, é um jogador de força, ele lembra um pouco o Paulo Henrique no estilo de jogo, é um cara que chega bem na frente, sabe recompor com velocidade, é um lateral mais de força física, não é um cara técnico, mas é um cara que se doa bastante nos jogos, inclusive aparece de vez em quando dentro da área para fazer gols, é um bom lateral, mas que, como eu disse, está se recuperando de contusão e deve voltar nos próximos jogos do time sub-20. O lateral que subiu do 17 para o 20 agora, inclusive está sendo titular nos últimos jogos, é o Lucas Melim, lateral direito também muito bom, mais alto, é um jogador de uma técnica um pouco melhor do que o Breno, tem menos experiência, mas é um lateral também de muito vigor físico para chegar na frente, para recompor a defesa, é um lateral para mim de futuro do Vasco. Olho nesse garoto que pode ser daqui a pouco estar entre os profissionais, Lucas Melim. Na zaga, a zaga que fica um pouco de estranheza em relação ao time jogadores que possam ajudar o time profissional. Eu gosto muito do Renan, zagueiro. É um jogador que pode inclusive, ajudar o time profissional, inclusive já vem até ganhando algumas oportunidades de treinar com o time profissional, mas ainda é um jogador com pouca experiência. Mas eu gosto do zagueiro Renan. O Wallace Falcão, por exemplo, estourou a idade do ano passado para esse ano, também está treinando com o time profissional. Tomara que ganhe algumas oportunidades. É um zagueiro que faz muitos gols de cabeça, na bola aérea ele é muito bom, tanto defensiva quanto ofensiva, mas é um zagueiro de pouca velocidade, mas tem boa técnica. Tomara que seja um zagueiro que possa ajudar bastante o time profissional do Vasco nessa temporada. Os outros zagueiros não consigo destacar tantos assim. O Alisson é um jogador que eu gosto mais na lateral do que na zaga. O Breno Salles é um jogador ainda muito jovem, até já cobiçado pelo mercado europeu, mas é um garoto que ainda está até na seleção brasileira sub-17, tem apenas 16 anos, é um pouco de tranquilidade para 2026, acho muito apavorado se quiser colocar ele ainda no profissional. Acho que é um jogador que pode ser mais bem trabalhado no sub-20, para quem sabe nos próximos anos chegar a ser um bom zagueiro para o Vasco no profissional. Na lateral esquerda também tem 2 bons valores, o Alisson e o Riquelme Avelar. O Riquelme Avelar é aquele lateral esquerdo que o torcedor do Vasco até já tem outros exemplos. Lateral esquerdo de grande qualidade, sabe jogar, faz muitas assistências. Na frente é um jogador muito importante, mas recompondo do sistema defensivo tem as suas falhas, mas tem uma técnica muito apurada, é um jogador de extrema categoria. Se o Renato quiser trabalhar, é um bom jogador para ser um lateral esquerdo, quem sabe ali visualizando a questão de ser um jogador diferente do Piton e do próprio mesmo Cuiabano, pode ser um jogador que ajude bastante. Já o outro, o Alisson é um jogador mais defensivo, também é um cara de muita força física, é um cara que não vai muito à frente, mas recompondo e fazendo ali um sistema até de vezes de 3 zagueiros, é um bom lateral esquerdo, também pode ser visualizado caso o Renato queira um jogador nesse estilo. A volância que é uma situação complexa, porque eu acho que o Vasco tem bons valores, e eu destaco aqui 3, mas eu não sei se nenhum dos 3 estaria pronto, por exemplo, para servir o time profissional já nesse ano de 2026. Eu gosto muito do Gustavo Guimarães, que hoje, inclusive, é o titular do Sub-20 do Vasco, é o titular e capitão do time, é um cara que já fez 2 gols no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas eu não sei se já está pronto para o profissional. Claro, o Renato tem um olhar mais profissional do que eu, com certeza vai admirar e vai ver o jogador, tem boa técnica, sabe marcar, mas eu não sei se está pronto fisicamente. O Samuel é um jogador até mais alto, mais esguio, de boa passada, sabe chegar na frente, sabe fazer gols, mas também eu não sei se está pronto. Assim como o Ramon Rick. Ramon Rick também é um volante meia, que joga às vezes de meia, joga às vezes de volante, também é um cara que dá para você também analisar. Esse está um pouquinho mais pronto que os outros 2.
dá para poder visualizar, mas ele joga hoje, por exemplo, está jogando mais como meia do que propriamente como volante, mas é um jogador também de boa técnica, pode ser ali um certo, vamos dizer assim, um terceiro homem de meio campo que possa ajudar bastante, já, claro, se o Renato Gaúcho acreditar nesse garoto. Também é um jogador alto, jogador de velocidade, não tem tanta força física assim, mas sabe marcar, sabe dar um bom passe, é um cara que tem um passe mais vertical, não joga muito pelas pontas, é um cara também que pode servir sim o time profissional do Vasco. As meias, os dois jogadores que eu destaco aqui, claro, Lucas Zucarello e o Lócio. São dois jogadores até diferentes, mas são jogadores que se completam bastante. O Zucarello é um jogador mais meia atacante, é aquele camisa 10 de moda antiga, né? Que sabe fazer muitos gols, é um cara que sabe fazer assistências, inclusive esse ano já deu várias assistências nesse Campeonato Brasileiro, já fez gols importantes. Zucarello é um jogador que já deveria, inclusive, já estar no profissional. Esse é um jogador que eu destaco bastante, já estar começando a ganhar oportunidade, quem sabe com o Renato Gaúcho ele comece a ganhar oportunidade. Já o Lócio é um meio William, quem lembra da década de 90, né? É um cara que gosta de mastigar a bola, é um cara que cai um pouco mais pela ponta direita, sabe fazer uma jogada individual, é um cara que tem um talento muito forte ali nos pés, mas só que tem uma cabecinha um pouco fora dos quadros, sabe? Dependendo, de vez em quando é expulso, recebe cartão amarelo, mas é um ótimo jogador, tem grande potencial e, se for bem trabalhado, pode também ser um bom jogador para ter oportunidade no time de cima. Jogador que tem muito talento, aposto muito no Lócio, é um jogador que, se bem trabalhado com o Renato Gaúcho, acho que pode ser um jogador que venha a ser até um jogador que possa ser um 13º, 14º jogador no banco de reservas para entrar num jogo difícil, para mastigar a bola, para fazer jogada individual, sabe cruzar na área, sabe bater falta. Eu gosto muito dos dois, tanto o Zucarello quanto o Lócio podem ser jogadores importantes. E agora a gente vai para o ataque. O ataque tem um jogador, para mim, que já está pronto. O Bruno Lopes já está pronto para o time profissional. E ele seria importante subir para o time profissional porque ele abriria vaga ali para uma disputa de dois jogadores que também têm grande potencial. Tanto o Diego Minete quanto o Pedro Augusto. São dois centroavantes também de altura, de força física, e como tem o Breno Lopes, eles acabam tendo poucas oportunidades. Mas também são jogadores que eu ainda nesse ano manteria no sub-20, daria rodagem para os dois e ainda não apostaria no time de cima. No time de cima eu aposto no Bruno Lopes. Outro jogador que pode ajudar muito já esse ano no time profissional é o Andrei Fernandes. É um atacante diferente, é um segundo atacante que sabe ser meio atacante, sabe jogar pelas pontas. É um jogador muito interessante, sabe fazer muitos gols, inclusive já tem 3 gols nesse Campeonato Brasileiro Sub-20 em 3 partidas. Então é um jogador arisco, é um jogador diferente. Esse sim também pode ser um jogador que o Renato... E tem umas características muito parecidas com o que o Renato gosta de atacante. Aquele cara que não tem medo de zagueiro, vai para cima, sabe fazer uma jogada individual em velocidade, sabe fazer gols. Olho nesse garoto, acho que o Renato, se olhar o André Fernandes, vai gostar bastante. E para fechar, o menino Juninho. Eu sou fã incondicional do Juninho. Tem muita gente que me escreve, tem gente que vê os jogos do Vasco Sub-20 e fala assim, pô, Emerson, mas ele é muito franzino, não vai se adaptar no profissional, uma pena, é bom jogador, mas não vai dar certo. Olha, eu acho que, se bem trabalhado, talvez esse ano não ainda chegue ao profissional, mas o jogador ainda jovem, tem 18 anos apenas. Acho que o Vasco precisa trabalhar melhor esse jogador, porque, para mim, do time sub-20 do Vasco, é um jogador diferente, sabe? É aquele jogador que pode fazer uma coisa que você não está esperando. Ele é um cara que também não tem medo de zagueiro mais alto, zagueiro dá porrada nele, ele sempre levanta, vai para dentro, não é aquele jogador cai-cai, sofre muitos pênaltis por conta disso, porque tem uma habilidade espetacular, uma velocidade absurda, é um jogador franzino, ele lembra muito, para algumas pessoas, por exemplo, o Edilson Capetinha, um Denilson, até mesmo o Denner, o falecido Denner, é um jogador desse tipo de jogador, sabe? Franzino, magrinho, um Robinho, sabe? Que sabe pedalar, sabe velocidade. É um jogador que eu gosto bastante. E acho que, se o Vasco trabalhar bem esse ano, ele ainda no sub-20, talvez até pro ano que vem, ele já comece a ganhar possibilidade de estar no grupo profissional do Vasco. Essa é a minha análise do raio-x dos jogadores que hoje eu vejo como postulantes a chegarem ao profissional.
Gostou? Lembrou de outro nome que você queria que eu pudesse falar aqui? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. Lembrando que o Sub-20 só vai jogar agora só no dia 1º de abril, ou seja, só no mês que vem. Então tem esse período todo para a galera, para a molecada, trabalhar junto com o profissional e quem sabe o Renato Gaúcho não olhar um ou outro jogador para pelo menos dar alguma oportunidade aqui, trabalhar com o profissional, dependendo dos próximos jogos, até comecem a ganhar oportunidades. É porque o Renato falou que para esse momento agora do Vasco é melhor os jogadores mais experientes, e eu concordo com ele, para depois, durante a temporada, a gente ter alguns jogadores sub-20 também ganhando oportunidades com o novo treinador do Vasco. Gostou da resenha? Comenta aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, até daqui a pouco no Bom Dia Gigante, ao vivo, 10h10 da manhã, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu! Fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!